Olá, mais um vídeo para o canal Profecias Finais. Este vídeo é para que os irmãos entendam que a liberdade religiosa que o Papa promove é a mesma liberdade religiosa que a Igreja Adventista do Sétimo Dia promove. E é a mesma liberdade religiosa que o mundo promove, pois Donald Trump, adorando o Papa João Paulo II, volta para a Casa Branca e faz esse decreto internacional para o mundo inteiro promover a falsa liberdade religiosa. Isto ocorreu no dia 2 de junho de 2020. E este decreto para que o mundo todo promove a falsa liberdade religiosa, a qual o Papa promove, a Igreja Adventista promove, o mundo promove, Umbanda promove, o mundo inteiro promove, é o decreto dominical, a sua primeira fase, que é uma fase da implementação, da educação, para que todos se unem e todos guardem o domingo. E, portanto, quem espera o decreto dominical pela COP27, pelas mudanças climáticas, está enganados pelos os enganos de Satanás, porque nunca sairá um decreto dominical pelas mudanças climáticas. Já saiu a sua primeira fase do decreto dominical com o nome de liberdade religiosa, a qual eu já disse, foi o decreto dominical do dia 2 de junho de 2020, que saiu com o nome de liberdade religiosa. O decreto como já falei, para implementar o domingo, para educar sobre o domingo. É por isso que está tendo pregação dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para que a membresia respeite o domingo como eles querem que o sábado seja respeitado. Por quê? Porque já saiu a primeira fase do decreto dominical, para que educa as pessoas para respeitar o domingo. E esta primeira fase implementa o domingo. E quando o mundo estiver guardando o domingo, o mundo inteiro, a Igreja Adventista, e só então que sairá a sua segunda fase do decreto dominical, mas sairá com o nome também de liberdade religiosa. Para promover a liberdade religiosa, então sairá a lei proibindo os que não forem enganados pela a primeira fase do decreto dominical, não forem enganados pela falsa liberdade religiosa. Então sairá a lei contra eles, que eles só poderão comprar ou vender se não guardarem o domingo. Então sairá em nome da liberdade religiosa a segunda fase do decreto dominical. Mas este decreto dominical, a sua segunda fase, não sairá para o mundo, não sairá para os templos adventistas, e sim para o remanescente que estão fora dos templos, guardando o Santo Sábado. Foram os únicos que não foram enganados pela sua primeira fase do decreto dominical, que saiu com o nome de liberdade religiosa. Irmãos, todos os decretos dominicais são 3 fases. O decreto dominical, a primeira fase já saiu em 2020. Sairá no futuro, como eu já disse, a sua segunda fase, quando todos, o mundo e a Igreja Adventista, com a liderança rejeitada da Igreja Adventista, os templos adventistas em geral, estiverem guardando o domingo. Então é eles que pedirão a sua segunda fase do decreto dominical, porque eles já estão guardando o domingo. E então, depois da sua segunda fase, quando a porta da graça se fechar, então sairá a terceira fase do decreto dominical. Sairá a sua terceira fase, mas também com o nome de liberdade religiosa. A sua terceira fase é o decreto de morte.
Mas sempre, irmãos, com o nome de liberdade religiosa. É por causa da liberdade religiosa que eles vão botar o decreto de morte, porque esse povo não quer paz. Guardando o Santo Sábado, está tirando a paz do mundo que guarda o domingo. Então eles, para promover a paz, para promover a liberdade religiosa, então eles colocarão a sua terceira fase do decreto dominical, que é o decreto de morte, para matar todos os guardadores do sábado num só dia. Então, concluindo, não haverá decreto dominical. A sua segunda fase não virá pelas mudanças climáticas e nem até sua terceira fase. A primeira fase já saiu em 2020, como já citei, saiu com o nome de liberdade religiosa. A Igreja Adventista está com o departamento do decreto dominical em cada igreja local. É o departamento de liberdade religiosa. É a mesma liberdade religiosa que o Papa promove. É a mesma falsa liberdade religiosa que Constantino promoveu e que o Papa promove. É a mesma falsa liberdade religiosa, tanto da Igreja Adventista, como do Papado, como de Constantino. Irmãos, vamos se acordar, vamos ver que o decreto dominical é a falsa liberdade religiosa, que o mundo diz que é liberdade religiosa, mas isto não é liberdade religiosa. Isto é leis no poder civil, é a igreja governando o Estado, é a igreja dominando o mundo. Agora, não é uma só igreja católica, pois a profecia não predizia que era só a igreja católica que ia fazer a perseguição final, mas o profeta viu 3 espíritos semelhantes a rãs. Ele viu o dragão, que é o espiritismo. Ele viu a besta, que é o catolicismo. Ele viu o falso profeta, que é o protestantismo, apostatados. Todos perseguindo o povo de Deus, promovendo a falsa liberdade religiosa, que é o decreto dominical. Tanto a sua primeira fase, que já saiu, como também a sua segunda fase, que sairá, e sua terceira fase, que sairá. Tudo é com o nome de liberdade religiosa. Confira, esse vídeo que eu vou liberar, tanto do vídeo do Papa como da Igreja Adventista, você vê que é a mesma coisa, é a mesma falsa liberdade religiosa. Todos se unem, todos estão unidos com toda espécie de espírito imundo e detestável, ok? Então, fica atento, se desperta, não espera. Mais uma vez eu dou o alerta, não espera. Decreto dominical pelas mudanças climáticas, pela COP27. Acorda, deixa de assistir esses vídeos a respeito de COP27, a respeito desses adventistas youtubers que estão enganados, pensando que o decreto dominical ainda não saiu, estão apostando as suas ideias errôneas para a COP27 ou para as mudanças climáticas e nunca sairá, como eu já disse, o decreto dominical pelas mudanças climáticas, pois ele já saiu com o nome de liberdade religiosa, já saiu a sua primeira fase e sairá a sua segunda e a sua terceira, tudo com o nome de liberdade religiosa. Amém. No encerramento do Fórum Interreligioso no Bahrein, um país de maioria muçulmana no Oriente Médio, o Papa Francisco reforçou pedidos por liberdade religiosa. Márcio Campos está acompanhando essa viagem. Márcio, e aí, quais são as atividades programadas para hoje? Onde você está agora, Márcio? Boa tarde. Pois é, Diego, boa tarde para você aí no Brasil, boa tarde a todos que nos acompanham. A grande expectativa, para o dia de amanhã. Hoje foi um dia muito intenso, Papa Francisco terminou agora há pouco a agenda dele para encerrar
o Fórum, né, do Diálogo Inter-Religião, né, um diálogo muito importante, um fórum que aconteceu para que houvesse um grande documento assinado, né, por vários líderes religiosos do mundo todo. Cerca de 200 estavam presentes aqui nesse fórum, liderados aí por essa iniciativa da Igreja Católica com os muçulmanos, né? E hoje terminou esse fórum, o Papa Francisco fez um discurso, né, pedindo, né, reforçando a necessidade de que os povos possam ter liberdade para praticar a sua convicção religiosa. O Fórum pelo Diálogo reuniu 200 líderes e representantes religiosos de diferentes crenças. Um acordo pela paz mundial e convivência entre povos foi elaborado no encontro. O documento, que tem peso e religioso, pede pelo fim de conflitos. Oremos por todas as comunidades cristãs desta terra. Na nossa diversidade, possamos revelar a face de Cristo nas nossas celebrações e em todos os nossos ministérios, testemunhando juntos o Senhor Jesus e o reino de paz e de alegria do Pai. Rezemos pelos crentes de todas as tradições religiosas presentes em nosso país. Cresçamos no respeito e na compreensão recíproca e trabalhemos juntos pelo bem de toda a família humana. A grandeza humana desponta do respeito capaz de amar na tolerância com o diferente. Crer é para todos, assim como sonhar é a matéria-prima da esperança. No isolamento das trincheiras, a pequenez rouba o afeto, mas é no campo soberano da liberdade que a consciência pacífica traz alento para a alma. Receba a ousadia da paz, cativando corações beijados pela dignidade. Tolerar vai muito além de aturar. É misericórdia compartilhada no abraço de muitos braços distintos, autênticos e únicos. Individualidade não é individualismo, na mesma medida que convivência também não obriga a conivência. Que os arautos da solidariedade emudeçam a fúria do preconceito. Que o testemunho da prudência supere a prepotência da indiferença. É direito universal o livre-arbítrio dos povos. E deste mosaico de credos resplandecerá a luz da liberdade. Vem aí, Freedom 25. Em cada coração, a mesma bandeira. Todas as igrejas se uniram com o papado para promover a falsa liberdade religiosa. Todos os templos do Brasil e do mundo fizeram concessões com o homem do pecado, se uniram com o Papa e todas as igrejas caíram. Caiu a grande Babilônia. E agora o batismo não está mais válido. Agora tem que confessar, olhando para o céu, que Cristo incorporará em Elias Joanã para realizar a última grande obra do Evangelho. O mundo inteiro ouvirá a mensagem do terceiro anjo, que o papado é a besta e que a imagem da besta são as igrejas que todas se uniram com o papado, se uniram com o Estado.
levantado para promover a perseguição, mentindo, dizendo que estão promovendo a liberdade religiosa. E o sinal da besta é o domingo no lugar do Santo Sábado. Então o mundo inteiro vai se dividir em duas grandes classes: os adoradores de Deus guardando o Santo Sábado e os adoradores da besta guardando o domingo. Então virá o fim. Deus reivindicará a sua lei, livrará o seu povo, e as 7 últimas pragas cairão sobre os transgressores da santa lei de Deus. Cristo incorporado em Elias Joanã chamarão os 144 mil, e os 144 mil chamarão a grande multidão que ninguém pode contar, de todas as nações, tribos, língua e povo, para a salvação, para a vida eterna.